Olá, hoje na nossa aula nós vamos identificar as afecções duodenais, ou seja, as alterações que vão acometer a parte do intestino delgado, especificamente do duodeno, tá? Então, começando, nós vamos, para identificar essas afecções duodenais, nós vamos precisar de ter o transdutor de uma alta frequência para conseguir identificar determinadas estruturas, a não ser os pacientes de grande porte, que precisa ter o microconvexo, e em muitos dos casos a gente pode ter a presença do convexo para auxiliar no diagnóstico. E aí nós vamos ter então as principais afecções duodenais, que são a presença dos corpos estranhos, que aí eles podem ser os corpos estranhos lineares, que pode ser um fio, né? E esse corpo estranho linear, ele pode fazer com que a gente tenha uma conexão do estômago, ele passa por dentro do intestino, e à medida que a gente tem uma onda peristáltica, a gente vai fazendo um sanfonamento de todo esse intestino, e aí ele vai ficando enrugado dentro desse fio que passa ali, né? Então ele fica preso em um ponto, e à medida que o intestino contrai, ele vai só voltando, né, fazendo esse sanfonamento, e ele fica todo irregular e junto aqui na região mais cranial, onde tem um contato próximo da área onde tem a área que foi apreendida do corpo estranho linear. Nós podemos ter os outros corpos estranhos, como osso, plástico, brinquedo e de qualquer outro tipo específico. Então, as afecções do duodeno, especificamente dos corpos estranhos, pode apresentar das mais diversas características. E aí nós ainda vamos ter a duodenite, que é uma inflamação e infecção do duodeno, que é bastante comum, muito comum em gatos, e em gatos, quando nós vemos a duodenite, nós precisamos ter como diagnóstico diferencial a presença de linfoma. Então, se viu uma duodenite, dependendo da espessura da parede do duodeno, nós vamos precisar fazer biópsia, tirar aquele fragmento, mandar para a histopatologia para confirmar ou descartar a presença de afecções neoplásicas ali no duodeno, tá? E também nós vamos ter essa duodenite pelos mais diferentes tipos de causas, né? Então nós vamos ter por vários motivos, leishmaniose, doenças hemoparasitárias, como doença de Carrapato, que vai causar essa inflamação de todo o intestino ou especificamente da região de duodeno. Quando nós observamos no ultrassom, o que é visto é um aumento da parede do duodeno, nós vamos ter uma perda da definição das camadas, a hipomotilidade na fase mais crônica e uma hipermotilidade na fase mais aguda, para tentar expulsar aquele agente, tá? O conteúdo luminal ele pode estar alterado, então o conteúdo do lúmen, que anteriormente o normal seria ver ali um conteúdo mucoso junto com o alimentar, nós passamos a ver ao outro conteúdo, por exemplo, um conteúdo gasoso em excesso, tá? Em alguns casos vai ser necessário fazer a biópsia, igual nós comentamos anteriormente, no caso de suspeita de neoplasia. E é sempre importante a gente avaliar o pâncreas, pois ele pode estar causando uma reação inflamatória em decorrência da proximidade que o pâncreas vai ter ali do duodeno. Então, eles estão próximos, e qualquer duodenite pode ser em decorrência de uma pancreatite, porque o pâncreas libera algumas enzimas inflamatórias e todo o tecido ao redor pode inflamar. E esse contato íntimo do duodeno com o pâncreas pode causar uma duodenite, tá? E aí é sempre importante a gente procurar por obstruções e também por intussuscepções, que é quando o intestino entra dentro dele mesmo, né? Então, quando ele entra dentro dele mesmo, ele causa essa intussuscepção, no qual a gente vai ter um garroteio daquela região de intussuscepção. E aí, mesmo se a gente não vê no duodeno, a gente deve seguir adiante para procurar áreas obstrutivas caudal, aquela área, ou cranial, a área duodenal, tá? E o tratamento ele vai depender então da
patologia em questão. Se for um tipo de neoplasia, vai ser uma coisa, se for algo de corpo estranho, vai ser outro tratamento. E mais de um exame vai ser necessário para a conclusão do caso, né? Então, o exame de imagem vai servir como auxiliar, mas na maioria das vezes a gente vai precisar de mais de um exame, por exemplo, como a endoscopia, que vai ajudar a identificar esse conteúdo luminal. E também, quando a gente não consegue identificar as estruturas presentes ali no intestino, quando eu não sei o que é aquele corpo estranho, eu solicito a endoscopia. Como problema nós temos da endoscopia para avaliação do adenal, é que a gente vai ter uma limitação de avaliar somente as estruturas presentes ali na mucosa. Ele não consegue ver a camada submucosa, por exemplo, né? Então ele só vê a face da mucosa. E isso acaba sendo um ponto a desejar da endoscopia, mas tem vários outras qualidades para ser solicitada. E essa então foi a nossa aula sobre a identificação e a avaliação das afecções do sistema gastrointestinal, especificamente do duodeno. Nós nos vemos na nossa próxima aula.